Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Sim, Quem respondeu aí? a Júlia, né? Ah, lógico. A Júlia, Tem- professor, você Ah, quer que liga a câmera? podem ligar um pouquinho. Quem quiser, gente. Fiquem livres. Eu tô vendo que umas imagens aqui são bem correspondentes ao que vocês são, né? O Natan é uma Barbie, a Gabriele Bianchi é uma personagem. Bom dia. Bom dia. Ai, ai. Tem alguém que é o Jaspion aí? O que que é esse personagem aí? Não sei. Ah, ok. Muito bem. Fica difícil. É, ah, vocês- se vocês pegarem com o mouse e puxarem as imagens, elas trocam de lugar, né? Se vocês quiserem colocar alguém na frente de vocês, dá mais ou menos certo. Ai, ai, ai. Não, não faça isso que está gravando, hein? Você vai ser condenada por um crime. Exatamente. Vocês podem ficar vendo quem vocês quiserem, entendeu? Ok. Vamos começar então. Vai, vou começar, tá? Posso começar? Vocês podem desligar os microfones aí, só abre quando for falar, senão fica mó ruído aqui. Ok? Primeiro primeiro eu vou dar os recados, depois a gente pega o livro, tá? Então é assim, como é que vai funcionar agora em diante? Em língua portuguesa, vocês vão ter avaliação na próxima semana, no portal Positivo On. E isso, para completar a nota mensal. Como vocês não tinham feito nenhuma, vai cair tudo, tá? Desde o começo do bimestre. Funções da linguagem, variações linguísticas, acentuação e os tipos do sujeito, que foi o último assunto. É uma boa hora para relembrar tudo, né, Júlia? Pega as videoaulas, pega o livro, dá uma olhada em tudo. Aí o que eu fiz, assim, para ficar uma prova menos interativa entre vocês, né? Eu coloquei umas 50 questões e aí o sistema vai selecionar aleatoriamente 10 a 12 para vocês, para cada um. Não, não. Cada um vai responder 10 a 12 questões, mas elas vão ser diferentes, em ordens diferentes, tá? E eu fiz todo tipo de questão, desde de marcar como dissertativa, verdadeiro ou falso, o que vocês pegarem, vocês vão ter que responder, tá? E aí isso vai completar a média aí de vocês para fechar o primeiro bimestre, ok? Então, gramática cai tudo, literatura também é a prova semana que vem, ok? Só que literatura cai só a partir das vanguardas europeias. Então, a segunda parte, já que vocês tinham feito a prova de literatura, então vocês têm uma média mensal. Vai lá, um de cada vez. Eu vou deixar a avaliação aberta de segunda até sexta, tá? E enquanto isso, nas aulas de manhã, a gente revisa os conteúdos. Então, vocês se programem, não precisa fazer na segunda-feira, pode fazer o que vocês
tem mais segurança, né? Até sexta vocês têm para terminar a prova. Então, eu estou imaginando que é uma prova que vocês vão fazer com calma, com consulta, porque vocês estão em casa. É tipo uma atividade avaliativa, exercício. Fala. Tudo certo. Então é o seguinte, gente, assim, fica difícil de eu falar a nota aqui, porque fica gravado, fica público e tudo mais, né? Eu, eu vou conversar com a coordenadora para ver se eu posso publicá-las, as notas no portal do Positivo em notas. E aí cada um acho que poderia visualizar só as suas, porque eu já fechei o que eu tinha de notas, né? Literatura, o livro, tá tudo fechado. Mas eu acho que não convém eu falar aqui na aula gravada, né? Eu vou conversar com a coordenadora, ver se a gente consegue fazer assim. Porque senão eu teria que mandar um por um, né? Ia ser meio chato. Então, vou ver se resolve assim. Se ela concordar, eu vou publicar no portal. E aí eu aviso para vocês olharem lá. Ok? Então, vocês têm bastante notas, né? Vocês têm de redação, do livro. Quem apresentou o poema tem a nota do poema. Então, nós temos várias notas, não vai ser a única nota. Essa prova é só para fechar a média do primeiro bimestre, tá? Daí a gente fecha. Primeiro bimestre não tem PG, só no segundo, provavelmente, nós vamos voltar a ter PG, certo? Ah, tudo é possível. Provavelmente é. Hum. Bom, gente, é. Ai, ai. É possível que seja. Por que presencial? Nossa, online é mais tranquilo em casa do que. Aí não sei. Pois é. Por isso. Gente, deixa eu só explicar, né? Vai funcionar se houver, se for confirmada mesmo a PG, vai ser que nem a minha prova, né? Um grande banco de dados que vai selecionar as questões para cada um, entendeu? Então, essa que é a questão. Vocês não vão conseguir colar entre vocês. E a gente não vai colocar questões prontas que existem. Isso eu também não fiz na minha prova, né? Exatamente, então. Por isso que eu não coloquei nenhuma questão que vocês vão achar no Google. Vocês vão ter que pensar. Oi. Ai, que exagero. Ô, gente, quando chegar, vocês se preocupam com isso, tá? Não antecipem demais, ok? Vamos lá. Mais um recado. Sim, livro, né? Nós terminamos o maravilhoso livro A Relíquia, e aí agora nós vamos ler o Ateneu de Raul Pompeia, que é este aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Poxa, gente, como assim? Muito velho. É, o meu exemplar é super extra velho, né? Mas assim, ele é posterior ao Quincas Borba, tá? Então, mas ele é anterior a outros livros que a gente já leu, lógico, tá? Então ele tem uma linguagem tipo a falência, não é uma linguagem moderna, é uma linguagem mais antiga. E eu coloquei esse na sequência por alguns motivos. Eu queria ler Angústia, né, do Graciliano Ramos, que é o que falta para a FUVEST. Só que Angústia
não está em domínio público, porque existe uma disputa dos direitos autorais da obra de Graciliano Ramos. Então, ia ser meio ruim eu pedir para vocês comprarem o livro agora, nesse momento. Então, eu parti para o que falta da Unicamp. E eu tinha pensado em quarto de despejo, mas quarto de despejo foi tirado da lista agora, na semana passada, porque eles resumiram a lista do vestibular da Unicamp. Então, nós vamos para o Ateneu, que está em domínio público, ele é ainda do realismo-naturalismo, é polêmico, eu já falei para vocês, e aí a gente vai ler 2 capítulos por semana, tá? Ele é curtinho, tranquilo, só uma linguagem mais antiga, né, assim. Mas ele deve ser melhor. Hã? Quantas páginas? O meu velhinho aqui tem 150. Não, mas é bem fininho. É, 2 capítulos por semana é tranquilo. Acredito que não. Ô, gente, então, 2 capítulos por semana é tranquilo, o esquema vai ser aquele mesmo, das questões lá na avaliação, tá? E a prova também vai estar na avaliação lá no portal. Então, só que não vai começar na semana que vem, porque semana que vem vocês têm 2 avaliações bimestrais. Vai começar na semana seguinte, que é o início do segundo bimestre, certo? Eu vou. Ah, avaliações bimestrais, literatura e gramática. Já falei. Não. Poemas, gente, é o seguinte, por enquanto eu vou suspender os poemas, porque talvez até a FUVEST diminua os poemas para o vestibular, e aí nós já vimos bastante, agora no final do ano, no final do ano, nossa, quando nós voltarmos ao presencial, digamos assim, a gente faz uma, a gente faz uma nova seleção e pega os mais importantes, tá? Então, não se preocupem com os poemas agora. Quem tinha apresentado tem nota, quem não apresentou não vai ficar com 0, tá, gente? Eu só não vou colocar na média, então não vai perder pontos, ok? O Samuel não está conseguindo conectar. Gente, alguém pode adicionar ele diretamente, ok? Ele aparece aqui como se tivesse ingressado na conversa, mas vocês conseguem chamar, ok? Redação. Próxima semana também eu vou colocar uma proposta de redação em atividades no Portal Positivo. E aí vai ser o seguinte: vocês vão olhar a atividade e vão ler a proposta. Em atividade no portal, vocês não têm como escrever lá. Então, vocês vão ter que digitar a redação no Word e inserir o arquivo em atividade portal. Eu vou deixar 15 dias para vocês fazerem a redação, para ver como funciona, se funciona bem, e aí eu vou corrigir pelo portal e mandar a nota para vocês. Eu espero que dê certo, porque aí eu estou testando com vocês para usar com as outras turmas também, tá? E aí a correção, redação, nós temos que continuar praticando, certo? Preciso repetir? Ah, tá, ok? Atividade, portal, atividade, certo? Digita no Word, bonitinho, com parágrafo, acento, espaçamento, letra Arial 12, Times New Roman 12, título, tudo certinho. E eu vou colocar os comentários ou em vermelho dentro do texto, ou vou adicionar comentários no Word. Se eu usar o esquema de adicionar comentários no Word, para vocês verem a minha correção, vocês têm que abrir o arquivo no Word, irem na aba Revisão, clicar em Mostrar Comentários, e aí vai aparecer o que eu escrevi em abinhas ao lado do texto. Quem não tem Word senta e chora. Não, a gente vai combinando. Não precisa ser o Word para mandar ali, pode ser outros programas. Tá? O importante é mandar o arquivo. Senão eu dou outro jeito de corrigir daí. Ah, que bom. Ok.
Pois é, gente, não ter acento no teclado é uma questão de vocês instalarem, né, o teclado brasileiro. Meu computador também é importado, mas eu instalei o teclado brasileiro, então você passa a ter os acentos. Deem uma olhada nas configurações, instalação e vejam se vocês não conseguem colocar. Porque fica difícil, né? Se eu for corrigir sem nenhum acento, vocês vão perder ponto. Então fica complicado. Procurem um jeito aí. Nem que seja pelo Word online, mas vamos tentar. Vamos ver o que, que dá certo. Certo? Deixa eu ver. TCC, abrindo um parênteses aqui. Sim, tem. Se você for atualizar lá, no próprio das configurações do Windows, você escolhe o teclado, pede para instalar, ele dá 1000 possibilidades, tem de todas as línguas disponíveis. Ok. TCC é o seguinte, né? Alguns já entregaram a primeira metade, então os orientadores e professores devem estar olhando, ou já olharam, já responderam. E aí, essas pessoas só precisam continuar o trabalho para terminar até o final de junho, certo? Então, eu estou planejando aí, lá pelo dia 26 de junho, vocês terminarem de escrever o trabalho como um todo, para entregarem, e aí vocês vão mandar primeiro só para mim ou para o Marcelo, dependendo da turma que vocês estão, para nós olharmos a BNT e plágio, tá? Já estou com o software anti-plágio aqui, porque se tiver muito plágio, não adianta mandar para o orientador. Então, assim, a gente já manda de volta e manda refazer. Então, assim, vocês terminam em junho, a gente dá uma olhada, se tiver tudo bem, a gente passa para o orientador fazer as observações finais, a nota final, certo? Porque aí esse processo de correção final ele é mais demorado, então a gente vai precisar de um mês ou mais para corrigir tudo. Eu costumava corrigir nas férias de julho, como eu não vou ter férias mais adiante, a gente vai ter que trabalhar bastante, eu e o Marcelo. E lá por final de agosto, então, vai estar tudo corrigido e a gente manda. Se a USP continuar fazendo aquele processo todo, a gente já manda. Senão, vocês começam a preparar a apresentação, que, se Deus quiser, e nós voltarmos à aula presencial, vocês poderão fazer, tá? Então, esse é o esquema. Quem ainda não terminou a primeira metade tem que terminar esses 50% até a próxima sexta, porque senão fica difícil a continuação, certo? Então, quem já fez a primeira metade, faz tranquilamente, tem aí mais de um mês para terminar. Quem não fez a primeira metade, tenta acabar até semana que vem. Tenta não, termina até semana que vem e manda para mim, para o Marcelo, e para mim ou para o Marcelo e para o orientador, certo? Alguma dúvida de TCC? Sim. Olha, nem conversamos sobre isso ainda. Então, por enquanto, vamos imaginar que vamos voltar. Eu já fiz a apresentação online, mas vamos voltar. Assim, desse jeito. Vocês conectam aí, a banca fica conectada assistindo. Então tá, né? Ok, quem vai? Alguém tinha mais alguma dúvida? Gente, coloquem o nome no chat, aí eu vou falando. Fala fulano, fala ciclano, acho que fica melhor. Então vamos lá. Primeiro, Juliana Monteiro, fala. Júlia Monteiro, Juliana. Júlia Monteiro, pode falar. Esse período de recesso afetou meu cérebro, fala.
Então, você está falando de citação direta? Porque aí, citação direta, é melhor você colocar o trecho em inglês e embaixo, na mesma formatação, você coloca a tradução. E aí, entre parênteses, é muito grande. O que você pode fazer é traduzir logo, Júlia, e escrever com as suas palavras. 15 linhas? Não, alguns alunos já passaram, não tem problema. Então, para quem é de humanas, 15 páginas é a introdução. Então, é muito pouco. Pode, mas não exagere. Ok, tá de boas. Nada. Júlia Amadeu, fala. Isso. A gente só imprime na hora da apresentação, tá? Porque o resto é tudo online ou via e-mail. Mais alguma? Pode, pode. Então, eu não tenho notícias. Eu tenho conversado com aquele professor da USP, ele tem dado algumas orientações, mas não sei, tá? Por enquanto, tudo certo. Mas a gente não sabe como vai ser esse ano, né? Este ano. Nada. Mais alguma dúvida? Senão nós passamos para. É que é o seguinte: meu planejamento, então, é a gente fazer uma revisão de literatura, depois de gramática numa outra aula, né? Até porque tem aquela parte final ali. E aí nós vamos começar a conversar sobre o final de A Relíquia. A conclusão da Relíquia a gente vai fazer nas aulas ao vivo. Enquanto vocês fazem prova, a gente conversa sobre a Relíquia nas aulas presenciais e se tiver alguma dúvida dos conteúdos, a gente tira, certo? Vocês devem ter gostado muito do livro. Fala. Isso, mesmo esquema. Sim. Muito bom, né? É ótimo esse livro. Então, vamos lá. Mas olha, a Tabata é testemunha que uma pessoa nos falou que é o livro preferido dela. Então, tem gente que gosta, tá, gente? É, exatamente. Ô, gente, vamos lá. Peguem literatura na página 37. Nós vamos revisar a última parte, porque para vocês em literatura só cai essa última parte, certo? LIP antigo. Essa semana é o LIP antigo, semana que vem é a relíquia e revisões, e daí na outra semana a gente começa o segundo bimestre, tá? Eu tenho tudo programado até 17 de julho, que é quando termina o segundo bimestre. Oi. Na nossa próxima aula. Pois é que eu não tô. Eu tinha o horário impresso, mas o horário mudou. Gente, fecha o microfone que fica dando eco, tá? Eu acho que vocês vão receber um horário novo hoje, e aí vocês vêm, pode ser na primeira aula da semana que vem, a revisão. Ok? Daí eu pressuponho que todos tenham assistido às videoaulas, porque aí fica mais fácil, ok? Só revisar. Porque é os tipos de sujeito, essas coisas aí, tá? Então vamos lá. Na página 37, você começa as vanguardas europeias, que, aliás, foi uma videoaula que eu mandei antes das férias. Espero que vocês tenham assistido, tá? Quem não assistiu, assiste como revisão para a prova, tá bom? E aí eu vou pular esse primeiro exercício. O 2, não sei se vocês chegaram a fazer. Alguém quer dar uma resposta aí? Digita no chat qual é a letra que vocês marcaram.
37, LIP Literatura, exercício 2, muito bem, Júlia, resposta C. A Júlia Monteiro escreveu letra C, tá? Resposta certa. Isso. Agora nós vamos para a página 38, ok? Vamos pular essa parte aqui. Gente, cuidado quando vocês ligam o microfone, fica dando eco. Pede para falar que é melhor. Página 39, então, nós temos ali o futurismo, tá? Vou dar uma relembrada. Futurismo, as pessoas achavam que era até sinônimo de modernismo, porque como o modernismo falava muito do futuro, alguns associaram, modernista é futurista. Mas o futurismo, ele tinha uma linha própria de ideias. Eles gostavam de valorizar a máquina, a velocidade, as coisas rápidas, a energia elétrica, mas também a força bruta e a força masculina. E eles queriam acabar com tudo que era do passado. Queriam destruir os museus, as bibliotecas, a história, eles achavam que só era para olhar para o futuro. Esquece o passado. E eles eram bastante machistas também, eles acreditavam muito na força masculina, né, na violência masculina, na força masculina, e não valorizavam a mulher. Então, aqui vocês têm essas palavras-chave aqui, né? Se vocês olharem no terceiro parágrafo, é isso aí. Terceira linha, abaixo os museus, e na quinta linha, velocidade, ruído, guerra, destruição de monumentos e obras de arte. No outro parágrafo, vocês têm palavras agressivas e comportamento violento. Então, essas são as características dos futuristas. Pode usar, exatamente. Que horror. Virando a página. Cubismo, né? O que vocês têm que lembrar do cubismo? O cubismo valorizava as formas geométricas, como o próprio nome diz, e eles gostavam de representar nas imagens várias perspectivas ao mesmo tempo. Então, eles não querem olhar uma imagem de um lado só, é como se eles estivessem olhando todos os lados. Isso, do Picasso. Picasso faz isso nessas obras cubistas que ele fez. Nem todas as dele são cubistas, mas as cubistas dele são assim, né? Toda distorcida, justamente porque ele quer mostrar todos os lados ao mesmo tempo. Então, cores fortes, né? E imagens retorcidas. A última frase desse texto aí do cubismo diz assim: a pintura não retrata apenas uma cena, mas sim várias ao mesmo tempo. Essa é a intenção da estética cubista, sobrepondo planos e tempos, condensando um conjunto de diferentes perspectivas. Então, acho que não está escrito nesse texto, mas é bom anotar aí que ele valoriza as formas geométricas. Então, vocês vão ver essas formas nos quadros, especialmente, né? E na literatura, então, fica um texto bem esquisito, porque eles vão, em cada verso, colocando uma perspectiva diferente. Então, às vezes, é uma cena descrita por vários lados. Então, o cubismo lido é um pouco estranho. O expressionismo. Então, o expressionismo, logo no primeiro parágrafo, vocês têm uma percepção chocante da realidade. E no finalzinho da última frase, a distorção do visível. Então, o expressionismo, ele queria mostrar o que o artista percebe com respeito à realidade e não a realidade como numa fotografia. E para ressaltar isso, eles usam aquelas cores bem fortes, né, que vocês talvez lembrem do Grito, do Edvard Munch, ou linhas, né, aquelas linhas manchadas, assim, para mostrar a angústia que ele estava sentindo. Então, vocês têm aí no livro a obra A Noiva do Vento, né, que é expressionista, mas aí no texto, né, como é que aparece isso? Então, no texto é quando você descreve o que você está sentindo ou percebendo, e não a realidade como ela é. Então, tinha um texto que a gente fazia leitura para os livros da FUVEST, em que dois personagens estavam andando de trem, e ao invés de dizer que o trem balançava, nesse trecho eles diziam que as montanhas pulavam ao redor deles. Então, essa é a percepção do personagem, não é a realidade como ela é.
certo? Então, esse é o expressionismo. O dadaísmo, se tiverem perguntas, podem colocar, ou coloca o nome aí do lado que eu digo para falar, tá? O dadaísmo é o mais ilógico dos movimentos, irracional. Ele começa com dada, que é o balbucio dos bebês, e que não significa nada. Então, ele é um movimento que exalta o nonsense, quer dizer, o sem sentido, e o ready-made, que está ali 1, 2, 3 no quarto parágrafo, está em negrito, que é justamente você usar coisas prontas. Então, né, nessa perspectiva, é que o Duchamp pegou o mictório e levou para uma exposição de arte. Tem aquela latinha Campbell's também, que virou uma obra de arte, justamente porque foi levada para um lugar de exposição. Então, eles acreditavam que qualquer coisa podia ser arte, desde que você fosse reconhecido e fizesse isso entrar num local de exposições. E aí, nos textos, o que eles faziam era simplesmente pegar qualquer frase copiada, jogar lá e dizer, ó, meu poema. Então, assim, cópia de trechos ou recortes de trechos eram considerados poesia. Então, completamente irracional. Eles faziam colagens também, cortar vários pedaços de várias coisas, juntar e pronto, eis um poema, tá? Então, o dadaísmo é o mais ilógico. Na página 42, tem o surrealismo. O surrealismo foi influenciado pelo Freud, a psicanálise, e aí eles começam a explorar o sonho, né? Começam a tentar misturar sonho e realidade. E aí há umas viagens, assim, né? Os quadros do Salvador Dalí, especialmente, fazem isso, né? Mostram, tentam conciliar coisas que normalmente não são conciliáveis. E aí vocês têm 1, 2, 3, quarto parágrafo, no finalzinho, tem sonho da infância e busca de estratégias de escrita literária e de composição artística que escapem ao controle da razão. Então, de certa forma, eles estão reagindo às coisas muito científicas, tá? Então, eles querem mesmo viajar no pensamento, na imaginação e tentar conciliar isso, tá? Então, causa um estranhamento, né? As imagens surreais. No texto, a gente vê isso também, umas coisas estranhas. Tá tudo gravado, gente, cuidado. Umas coisas estranhas no texto que remetem a imagens de sonho, de imaginação. Vai misturando, sai do real para o imaginário. E aí, eles acreditavam que para você escrever um texto 100% surreal, você deveria pegar a caneta e escrever tudo que viesse na mente. Então, sairia um texto surreal. Mas, na prática, os textos surreais são quando você parte para uma coisa totalmente imaginária, que não faz muito sentido no mundo real. Então, na página 43, nós temos um exercício de dizer qual é qual. Não sei se vocês já fizeram, mas vamos ver se vocês identificam aí. Alguém respondeu qual é o primeiro movimento descrito aí? 43. Esse aqui está mais difícil de identificar pelas pistas. Ninguém fez? Vamos lá. A ordem que aparece na natureza e que não é senão um efeito da arte, logo se evaporaria, tudo se desmancharia no caos. Ele está dizendo que o mundo real é monótono, então eles percebem, eles querem ver uma outra visão. Vocês conseguem identificar o movimento? Não é o expressionismo. Esse está difícil. Não é o futurismo. Não é o surrealismo. Vamos fazer o seguinte, guardem esse, esperem. Vamos para o próximo, e aí vocês vão acabar por eliminatória chegando a esse movimento, tá? Então, segundo quadradinho. Deixa eu ver. Deve-se dar graças às descobertas de Freud, tá lá no meio. Já deu a pista. Que movimento? Surrealismo, muito bem. Tá fácil, né? Falou do Freud, falou de sonho, de psicanálise.
surrealismo. Então, o segundo quadradinho é surrealismo. O terceiro começa assim: no aeroplano, sentado sobre o cilindro da gasolina, queimando o ventre da cabeça do aviador. Já é suficiente para identificar o movimento. Futurismo, muito bem, perfeito. A Júlia Monteiro está afiada aqui. Tá? Futurismo. Próximo. A arte é a expressão de uma personalidade e não uma ação livre e arbitrária de características e talentos mais ou menos dotados. Expressionismo, já matou, né? Inclusive, no final diz assim, no caso do pintor, a linha e a cor são parte integrante de sua personalidade, certo? Então, a dica aí, expressionismo, tá? A última, pegue um jornal, pegue uma tesoura, tire um pedaço, misture tudo, faça um poema. Dadaísmo, nada a ver. Então, o primeiro, o que queria ver a realidade de uma forma diferente, era o cubismo, porque ele não quer olhar como numa foto, ele quer olhar de todas as perspectivas, tá? Então, vou digitar aqui a sequência, para se alguém não pegou. Cubismo, surrealismo, claro, futurismo, expressionismo e dadaísmo, para fechar, tá? Sequência digitada aí, para se alguém não pegou. Modernismo português. Então, vocês devem ter assistido minha videoaula, e eu expliquei a questão dos heterônimos e do ortônimo e heterônimos dele, né? Então, como nós vimos, o Fernando Pessoa era meio maluquinho e ele incorporava aí uns outros seres poetas. Aqui, na página 44, então, vocês têm em verde, depois do título Fernando Pessoa, os heterônimos, tá? Que é a característica principal aí dele. E do lado tem a explicação do que são os heterônimos, né? As personalidades poéticas dele. E aí embaixo já diz assim, não se deve confundir heterônimos com pseudônimos, e isso pode ser questão de prova, né? Porque os pseudônimos, eles eram usados ou para você proteger a sua identidade, como em alguns movimentos, em que as mulheres, por exemplo, escreviam como homens para poder vender, ou em que eles eram perseguidos, como no arcadismo e a Inconfidência Mineira. Então, o pseudônimo é só um nome artístico, digamos assim, da pessoa. Já o heterônimo é uma entidade completa com uma vida inteira distinta, né? Então, é diferente a situação. O Fernando Pessoa criou muitos heterônimos, mas os principais estão aqui na penúltima e última linha dessa página. Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Então, são esses que são cobrados nas provas. Mas ele tinha, se eu não me engano, uns 80 heterônimos, tá? Então, assim, esses são os mais importantes, os que mais produziram. Ortônimo, daí, quer dizer o próprio Fernando Pessoa, porque além de escrever como esses outros poetas, ele escrevia como ele mesmo. Então, ele tem o seu ortônimo. O Alberto Caeiro é o poeta do campo, tá? Então, ali, Alberto Caeiro, página 45, segunda linha, contato com a natureza. Então, os poemas dele vão citar a natureza. E embaixo, linguagem direta, tá? Então, é o que vocês precisam lembrar. O Álvaro de Campos é o cara inteligente, que estudou na Escócia, fez engenharia, e então ele é culto, ele usa um vocabulário mais culto, mas ele é um cara que se sente deslocado do mundo. Então, ele é meio angustiado e, com isso, ele escreve isso nos seus poemas, tá? Então, poemas cultos, às vezes com termos em inglês, e, ao mesmo tempo, um cara deslocado da vida. Na página seguinte, vocês têm até um exemplo de um poema que tem palavras em inglês. Na página 47, vocês têm o Ricardo Reis. Esse morava no Brasil e gostava da cultura clássica. Tá lá logo isso na segunda linha e na terceira linha. Júlia, de novo, Juliana. Nessa época não tinha esse tipo de diagnóstico, né? Então a gente sabe que ele era estranho. E ele disse que ele era assim desde pequeno. E aí no parágrafo seguinte, desculpa, ele gostava de referências mitológicas e filosofia grega,
tá? Então, se vocês virem esses traços nos poemas, vocês conseguem identificar que são do Ricardo Reis. Isso porque o vestibular põe exercícios para identificar qual é de quem, tá? O Fernando Pessoa, por ele mesmo, quando ele escreve como Fernando Pessoa, ele escreve de duas formas, ou poesia lírica, que retrata o eu, poesia mais pessoal, ou nacionalista, destacando o passado português, as guerras, as navegações, as lutas. Então, ele tem esses dois lados. Virando a página, vamos ver se vocês conseguem ligar aqui quem é qual, tá? Então, na página 48, vocês têm o primeiro verso. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Já dá para saber quem é. Quem é o heterônimo do campo? Alberto Caeiro, muito bem. Muito bem, Isabelle, conseguiu escrever rápido. Camille também. Alberto Caeiro. O próximo. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Então, é um poema, muito bem, Fernando Pessoa, o próprio. É um poema lírico, né? Escrevendo sobre o eu. A cada qual, como a estatura é dada, a justiça. Uns faz altos o fado, outros felizes. Aqui vocês estão vendo alguns termos antigos, uma escrita mais clássica, muito bem, Ricardo Reis. O último, obviamente, né, do Álvaro de Campos, mas vamos identificar aqui. Não é cansaço, é uma quantidade de desilusão, que se me entranha na espécie de pensar. E um domingo às avessas do sentimento, um feriado passado no abismo. Então, ele está angustiado, né, deslocado. Então, é o Álvaro de Campos e tem uma linguagem boa. Acharam fácil? Que bom. Semana de Arte Moderna. Nós só temos 3 minutinhos, mas a gente pode continuar na próxima aula, tá? Semana de Arte Moderna, nós temos aí como foco São Paulo, né? Então, São Paulo vira o foco da cultura. Gente, vocês conversam demais nesse chat, é a única turma que não para no chat. Ok. Estão rindo, né? São incríveis, é verdade. Pelo menos eu não me sinto tão sozinha aqui falando. Ok. É verdade, né, Natan? Então, voltando à Semana de Arte Moderna, o foco era São Paulo, muita gente vindo para cá, aquela explosão de pessoas morando aqui. O café estava começando a entrar em baixa e muita gente estava investindo em indústrias. Então, muitas pessoas vieram para cá também procurando trabalho. Então, São Paulo inchou, cresceu muito. Eu já falei para a Tabata assistir a aula aqui em cima comigo, do meu lado, ao vivo, né? Estamos compartilhando a internet aqui, né? Que coisa. Diminui a qualidade, né? Então, houve uma mudança muito grande na estrutura de São Paulo. Eles tiveram que se adequar a... Nossa, já estou me perdendo nos seus diálogos aqui. A tanta gente, né? Eles começaram a criar ruas, energia elétrica, bairros, tudo que não tinha antes, eles começaram a organizar. Então, São Paulo começa a se tornar o foco. Mas eu vou falar mais sobre a Semana de Arte Moderna na nossa próxima aula, já que a gente só tem 1 minuto. Ah, Luísa. Ai, gente. Olha que fica tudo gravado, hein? Ok. Alguma dúvida final? Não? Não? Não, quando vai ser a próxima aula? Então, agora eu não sei, porque assim, veio um horário novo para mim ontem à noite e acho que vocês vão receber também, tá? Então, olhem no horário novo. Eu não imprimi o horário novo. Diga. Então, ele dizia que ele se tornava esses poetas e aí ele começava a escrever como esses poetas. Então, em alguns momentos, ele se sentia o Ricardo Reis e escrevia como Ricardo Reis.
Algumas vezes ele se sentia como Alberto Caeiro e escrevia como Alberto Caeiro. E aí ele conseguiu estabelecer um tipo de poesia diferente para cada um desses heterônimos. E ele criou uma biografia completa para eles. Acho que se vocês assistirem a videoaula, eu coloquei os detalhes ali da biografia de cada um. Inclusive, quando o Fernando Pessoa morreu, o Ricardo Reis não tinha morrido ainda, né? Que era um dos heterônimos. Os outros ele já tinha matado. E aí o José Saramago, que foi um outro escritor português, acabou escrevendo a morte do Ricardo Reis para não deixar o heterônimo vivo por aí, de assassino. Não, ele. Então, gente, né? Vocês entenderam. São tipo personagens. Que ele era meio louco, provavelmente sim. É. Ah, que bom, né? Todo mundo ganhou. É bom, né? Por enquanto, a previsão é metade de julho, mas isso vai depender muito da situação do Brasil, né? Depende muito da situação dos hospitais, da pandemia. Não tem como dizer com certeza agora. A gente está vendo aí que nos outros países não está sendo fácil voltar ao normal, né? Então, eu dei uma sugestão aí para a Tabata, né? Só que acho que ela ficou meio envergonhada de passar adiante. Eu, Então, eu sugeri que a gente começasse gravando como rádio novela, rádio, teatro, cada um grava a sua fala e vocês montam como se fosse. Cada um vai gravando sua fala em casa e a Tabata faz a montagem aqui da audionovela, áudio, teatro áudio, né, como era antigamente. E a gente pode ir divulgando as cenas, né? Tipo, primeira cena, segunda cena, e aí vai ficando aquele suspense para, se for possível, fazermos o teatro. Eu acho que ajudaria vocês a ensaiar depois para o presencial, porque vocês podiam ficar ouvindo também, né? Não é legal? No banheiro, você pode gravar no chuveiro. Então, fica super ópera, assim, né? Fica bem grandioso. Não falei com o B ainda, posso falar. Então, aí a Tabata passaria para vocês. Assim, a gente faria daí uma divisão de cenas bem certinha, porque a gente teria que fazer até uma, como é que se diz, um jingle, né, para anunciar. Um, e aí diria, começa agora, né? Então, primeira cena, terminou a cena, faria um finalzinho para o próximo capítulo. Teria que adaptar um pouquinho, e eu acho que ficaria legal. Tá acabando o horário, gente. Vamos lá, deixa eu parar de gravar, mas vocês podem falando ainda.